Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar um significado e conteúdo que vai mexer com a sua vida, vai mudar a sua vida. Se sente confortável a ouvir? A batalha pela fé evangélica. Parte 2. Dê de comer a sua mente. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai aprender a teologia de Judas e vai gostar do resultado. Se sente pronto para as revelações? Quer saber o que os cristãos têm? Novamente, Judas usa 3 expressões para descrever as bênçãos que os cristãos possuem e que podem ser multiplicadas. Judas 1:2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A Bíblia é a bússola para a sua vida. A misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia é a fonte de todo bem que você possui e toda a esperança por vir. Conectada à misericórdia está a paz, que é a consciência de que obtém misericórdia. Como da misericórdia flui a paz. Da paz flui o amor, ou seja, seu amor, o amor de Deus por você, seu amor por Ele e nosso amor fraternal para com os outros. Fique de olho nessas 3 expressões: a misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia. Deus, em sua misericórdia, não dá o que você merece, visto que lançou sobre o seu Filho, Cristo Jesus, o castigo que merecíamos. A Bíblia diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. A paz. Uma pessoa não convertida a Cristo está em guerra contra Deus. Eu e você estávamos longe de Deus, éramos inimigos dele e filhos da ira, mas por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, você foi reconciliado com Deus e tem paz com Deus. Eu e você fomos alvos da misericórdia de Deus. Agora temos paz com Deus. Deus não colocou em nossa conta, em sua conta, o castigo que merecia, mas o aplicou ao seu próprio Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus, por meio dele, você pode ser reconciliado com Deus, pois Cristo Jesus satisfez na cruz do Calvário toda a demanda da lei e cumpriu toda a justiça. Assim, Deus pode ser justo e justificador do que tem fé nele. Agora eu e você deixamos de ser réus para sermos filhos. Agora a barreira que nos separava de Deus foi removida. Agora eu e você temos livre acesso à sua presença. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é um novo e vivo caminho para Deus. Agora, eu e você temos paz com Deus, como se sente agora. O amor, a cruz, é a demonstração do amor de Deus. A prova maior do amor de Deus é que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, a Bíblia diz em Romanos 5,8. A Bíblia é o guia, a bússola do cristão. Fique de olho nas batalhas e nos alertas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1,3. Os cristãos são os amados de Deus e são amados por Judas. Diante da ameaça iminente dos falsos mestres, Judas apressa-se a escrever para a igreja sobre a salvação concedida por Deus ao povo. Não é pela salvação que a igreja tem de lutar. A salvação foi conquistada pelo Filho Cristo Jesus, quando ao morrer fez soar seu grito de vitória. Está consumado. Contudo, trata-se da mensagem da salvação
e de sua vigência, a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você recebeu uma chamada específica do Filho de Deus, Cristo Jesus. Para Judas, a salvação não significa apenas o livramento do passado. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram. Judas 1,5. Mas a experiência presente, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1,23. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas 1,24. E o futuro desfrutamento da glória de Deus ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania ante todas as coisas, e agora e por todos os séculos. Amém. Para Judas, a salvação não significava apenas o livramento do passado, mas a experiência presente e o futuro desfrutamento da glória de Deus. Eu fico imaginando. O propósito de Judas é exortar os cristãos a entrar numa peleja renhida contra a mentira, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, empregando nesta batalha toda a sua atenção e todas as suas armas. O termo grego batalhar epagonizomai, faz parte do vocabulário esportivo e dá origem à palavra agonizar. É um retrato do atleta dedicado, competindo nos jogos gregos e esticando nervos e tendões, a fim de dar o melhor de si e vencer. O alvo dessa batalha é a fé entregue aos santos. Pistes para didome ágios. Essa fé é o conteúdo final da verdade. Esta fé foi entregue de uma vez por toda, de forma final, aos santos, à igreja. Não há outra revelação a ser recebida. Judas não deixa espaço para inovações, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam a lei em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1,4. A revelação de Deus é final, possui validade perpétua e nunca mais precisa ser repetida.
O apóstolo São Paulo deixou essa mesma verdade meridianamente clara nas epístolas aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8, 9, 11, 12, e ainda mais na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo 2, 2, a Bíblia diz: eu acredito. Os princípios da verdade e da vida cristã não eram uma moda passageira, mas permanente e irrevogáveis. Nesse contexto, a fé é o conjunto de doutrinas dadas por Deus à Igreja por intermédio dos apóstolos. A fé aqui significa o resumo daquilo que os cristãos creem, fazendo coro a essas posições retromencionadas. Você precisa entender a palavra fé como sendo o conjunto de crenças doutrinárias do cristianismo. É o Evangelho de Cristo Jesus, proclamado pelos apóstolos e, portanto, equivale à doutrina dos apóstolos. Não é a confiança ou a segurança que o cristão, como indivíduo, tem em Deus, pois essa é a fé subjetiva. Nessa passagem, Judas fala sobre a doutrina cristã, ou seja, a fé objetiva. Quanto mais você tem convicção de sua fé em Cristo Jesus, mais feliz fica. Fique atento ao inimigo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1,4. Cristo Jesus e seus apóstolos advertiram que esses falsos mestres surgiriam e, no entanto, algumas igrejas não devem dar ouvidos. Infelizmente, algumas igrejas continuam surdas para estas advertências hoje. O que uma geração tolera, a próxima vai abraçar. Judas escreve para alertar a Igreja de Cristo sobre a batalha da fé evangélica, visto que a igreja estava sendo minada pelos falsos mestres. Fique de olho nos dois males notórios intimamente ligados que incomodavam a Igreja de Cristo no final dos tempos apostólicos e pós-apostólicos: antinomismo, gnosticismo. Judas escreve tendo em mente esses dois erros, pelo menos na sua forma primária. Os antinomistas afirmavam que a graça os libertara da lei moral. Esses heréticos transformavam a graça de Deus em uma desculpa para cometer todo tipo de imoralidade. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados,
não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões. Judas 1:8 e Judas 1:18. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas 1:19. Está na hora de você saber desta verdade. Os gnósticos afirmavam que a salvação era alcançada pelo conhecimento e não pela fé salvadora em Cristo Jesus. Defendiam a posição dualista do universo, composta de matéria má e espírito bom. Assim, o gnosticismo não aceitava as doutrinas da criação, encarnação e ressurreição. Segundo a linha gnóstica de pensar, esses falsos mestres criam que seus corpos eram essencialmente maus. Por isso, não era importante o que uma pessoa fazia em relação a seus apetites, desejos e paixões. Os gnósticos criam que a graça de Deus era suficiente para cancelar, limpar e cobrir todo o pecado. Por que se preocupar com o pecado uma vez que a graça de Deus é maior que todo pecado? Em resumo, a preciosa graça de Deus estava sendo pervertida para justificar o pecado. A doutrina falsa é um veneno mortal a ser identificado, rotulado, evitado a todo custo. É conhecida a afirmação de Charles Spurgeon: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Quero saber a sua resposta. Judas agora identifica o inimigo, os apóstatas, e traça suas características. Eles são dissimulados. O termo grego significa insinuar-se secretamente, infiltrar-se disfarçadamente. Os falsos mestres entram na igreja porque os cristãos dormem. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13:25. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Mateus 13:38. Eles, os falsos mestres, podem vir de fora, como podem surgir de dentro da igreja. Os falsos mestres têm um verniz de seriedade. Eles, os falsos mestres, aparentemente estão interessados no bem-estar das ovelhas. Eles, os falsos mestres, são lobos travestidos de ovelhas. Eles, os falsos mestres, não se declaram hereges. Eles, os falsos mestres, não negam inicialmente
a verdade. Eles, os falsos mestres, introduzem-no no meio do rebanho, como os iluminados, que alcançaram um nível mais profundo da verdade, estão dispostos a ajudar os demais a alcançar esse mesmo nível. Eles, os falsos mestres de Judas, são ímpios. Os falsos mestres alegam pertencer a Deus, mas são ímpios na forma de pensar e agir, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deste, 2 Timóteo 3,5. Os falsos mestres falam em nome de Deus, mas apartam as pessoas de Deus. O discurso deles está desconectado da vida. São atores que desenvolvem um papel no palco, usam um disfarce para esconder sua verdadeira identidade. Os falsos mestres não levam Deus a sério. Eles, os falsos mestres, são inimigos da graça de Deus. Os falsos mestres entram na igreja para mudar a doutrina. Querem encontrar base doutrinária para justificar sua conduta libertina. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. 2 Pedro 2,13. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 2 Pedro 2,14. É muito comum um indivíduo criar um sistema doutrinário para justificar seus atos reprováveis. Em vez de entrar pelas portas do arrependimento, prefere criar um caminho sinuoso de heresia. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Cuidado! Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Judas agora identifica o inimigo, os apóstatas, e traça suas características. Eles, os falsos mestres, negam a supremacia de Cristo Jesus. Os falsos mestres podem até afirmar que Jesus era um grande mestre, mas não o verdadeiro e soberano Deus. Os falsos mestres desconstroem os pilares do cristianismo. Os falsos mestres solapam os fundamentos da fé evangélica. Os falsos mestres negam o soberano Senhor da igreja e rebelam-se contra aquele que é digno de honra, glória e louvor, Deus. Eles, os falsos mestres, são destinados à condenação no inferno, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação
homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1,4. O texto não está dizendo que os falsos mestres foram destinados à apostasia como se Deus fosse responsável por seus pecados. Por se tornarem apóstatas, é que Deus os destinou à condenação. Quer saber como a igreja pode enfrentar os falsos mestres batalhando pela fé evangélica, ou seja, pela verdadeira doutrina? O púlpito deve tanto proclamar a verdade como denunciar o erro. O pastor não deve deixar a igreja pecar em paz. Fique de olho, a vitória na batalha. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, Judas 1,5, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo do grande dia. Judas 1,6, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 1,7. Você não vai escapar do Deus inescapável. Judas oferece 3 exemplos do juízo de Deus sobre aqueles que resistiram à sua autoridade e se apartaram da verdade. Judas está dizendo que Deus julga os ímpios, os apóstatas e os falsos mestres. Os israelitas incrédulos foram enterrados no deserto. Os anjos infiéis estão presos na escuridão das trevas e as cidades ímpias foram queimadas pelo fogo. Fique de olho em cada um desses exemplos. O exemplo de Israel. A incredulidade é um caminho de desastre. O final da linha para os incrédulos é a própria destruição. Os pecados de Israel foram registrados para alertar você. Aqueles que se apartaram da verdade pereceram no deserto. O deserto tornou-se o maior cemitério da história. Cerca de 2 milhões de pessoas foram enterradas nas areias daquele deserto tórrido. A causa dessa tragédia foi a rebeldia daquele povo. O salário do pecado é a morte. Deus não tomará por inocente o culpado. Aqueles que abandonaram a verdade e enveredaram-se pelas sendas sinuosas do pecado, terão de enfrentar de igual forma o reto e justo juízo de Deus. Você não vai escapar do Deus inescapável. O exemplo
dos anjos caídos. E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 1,6. Deus exerceu o seu juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos quando estes se rebelaram. Não se pode zombar de Deus e escapar. Deus é inescapável. Não se pode insurgir contra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ficar impune. Homens e anjos sofreram o juízo divino. Este é um alerta solene para os falsos mestres e todos aqueles que se desviam da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz, Próberos, em pipito, shei, teos, zal. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Na opinião de muitos comentaristas, os anjos deixaram sua posição de autoridade e vieram para a terra a fim de se casarem com mulheres. Ou seja, na ocasião em que os anjos, filhos de Deus, se casaram com as filhas dos homens, eles geraram gigantes e corromperam a terra. Discordo dessa interpretação. Os anjos não são uma raça, que se proquia com uma raça humana. Os anjos são espíritos e não têm corpo. A quantidade de anjos criados é a mesma que existe hoje. Os anjos são assexuados, por isso não se casam nem se dão em casamento. Os filhos de Deus são uma referência à descendência piedosa de Sete, e as filhas dos homens, uma alusão à descendência corrompida de Caim. A interpretação de anjos se casando com mulheres vem do livro apócrifo Enoque. Esse livro descreve como os anjos caídos cobiçaram as lindas filhas dos homens, desceram ao monte Hermon e cometeram adultério com elas. Esses anjos caídos foram assim responsáveis pela geração de filhos, os Nefilins, que foram gigantes da terra, e pela multiplicação do mal no mundo. Como resultado, Deus destruiu o mundo com dilúvio nos dias de Noé. O fato de Judas citar Enoque, porém, não significa que esteja apoiando essa ideia de um livro apócrifo. Ouça agora o exemplo de Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles segundo após outra carne, são portas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 1,7. Os sodomitas entregavam-se à prostituição e ao homossexualismo, e Deus os condenou ao fogo eterno.
aquelas cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra, escarneceram da virtude. Sodoma e Gomorra fizeram troca dos valores morais absolutos, entregaram-se desbragadamente à prostituição e ao homossexualismo. O resultado foi a destruição inexorável. O fogo do céu varreu aquelas duas cidades do mapa, bem como outras cidades vizinhas. Elas foram completamente arruinadas pelo próprio Deus, Próberos, Empetito, Eichei, Teos, Zal. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O pecado de Israel foi a incredulidade. O pecado dos anjos foi a rebelião contra a autoridade de Deus. E o pecado de Sodoma e Gomorra foi a indecência moral. Do mesmo modo que Deus julgou os anjos, os estrangeiros e Israel, Deus julgará os falsos mestres. Ninguém pode rebelar-se contra a autoridade de Deus e prevalecer. Ninguém escapa do Deus inescapável. A Bíblia diz, eu acredito, desmascarando o inimigo, os apóstatas. Judas agora volta a sua atenção para os falsos mestres do presente, evidencia que eles estão seguindo um caminho perigoso e escorregadio. Tudo o que Judas escreveu sobre os apóstatas nesse parágrafo pode ser sintetizado em 3 sentenças. Eles rejeitaram a autoridade divina, recorreram a uma deliberada hipocrisia e receberam sua devida punição. Vou analisar com mais detalhes cada uma. Em primeiro lugar, eles rejeitaram a autoridade divina. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Judas 1:8. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas 1:10. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Judas 1:11. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? Toda autoridade vem de Deus. Aqueles que exercem autoridade devem estar debaixo de autoridade. Os apóstatas se colocavam acima das Escrituras e dos apóstolos. Há muitos líderes que se autodenominam apóstolos para justificar suas doutrinas e sua conduta. Tais líderes têm em comum com os falsos mestres da epístola de Judas a insubmissão. Vou compartilhar
esse assunto em nosso próximo encontro e destacar como essa insubmissão se apresenta. Te espero com muito entusiasmo ao próximo significado e conteúdo. E agora? Se sente feliz ouvindo essa verdade? Se sente preparado para entregar a sua alma para Cristo Jesus, salvar a sua alma? Se sente pronto a confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados de uma vez por todas? Cristo Jesus pode perdoar seus pecados. No momento de decisão em Cristo, seu destino é selado. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma.